Amém, glória a Deus. Mas ontem foi interessante, porque ontem quando ele falou comigo assim, poxa, não quer me ajudar não? Eu falei, já sei. Porque ontem à noite eu estava assim, se o Eduardo vai me pedir para pregar. Porque Deus, na verdade, já comunica o nosso coração quando Ele tem algo para nos comunicar, né? E eu estava falando ali atrás com o pessoal do louvor. Quando chegou, eu falei assim, é tão lindo ver quando Deus quer comunicar algo à igreja, Ele já começa a comunicar desde a abertura do culto. Porque Ele é o maior interessado na minha vida e na sua vida. Ele é o maior interessado na nossa transformação, que o nosso coração seja transformado para viver aquilo que Ele tem para nós. E foi lindo porque o Samuel, né, estava falando aqui, que Samuel que abriu o culto, né? O pastor Sam, não. Ele estava falando, né, que Deus quer sim, Deus fala assim, sim, né, eu quero. Porque, queridos, Ele já fez por nós. Amém? Então, o Eduardo fala sempre, né, às vezes eu sou difícil de dar um tema, um título para a mensagem, mas para mim o que está escrito, né, o que fica, né, naquela coisa, está consumado. Esses dias eu estava lendo esse texto e eu falei assim, quando eu li novamente, eu falei, está consumado. Ele já fez por mim e por você. Amém? Então eu queria ler com você, hoje a gente vai ler um monte de texto, porque na verdade a própria palavra, eu creio que vai falar com você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela ministra nos nossos corações. Mas eu queria que você saísse daqui hoje com esse anseio de tudo isso que já foi falado e foi ministrado aqui. Quando nós cantamos, né? Tipo assim, Ele é o que você tem de mais precioso. Né? Ele já te deu dessa água para que você possa jorrar da presença dEle. Então, assim, eu queria que a gente lesse um texto para não ficar nas minhas palavras. Lá em João, no capítulo 19, foi quando Jesus declarou isso. Diz assim, a João 19, do 28 ao 30. Amém? Antes de ler, eu vou orar. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque temos livre acesso à Tua palavra. Obrigada porque nós podemos abrir a nossa Bíblia. Obrigada porque nós podemos colocar numa grande tela, Senhor, a Tua palavra. Obrigada por esse privilégio que temos de juntos nos reunirmos para ouvir da Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra, como ela diz, ela é viva e eficaz e penetra no mais íntimo do nosso ser. Deus, faça isso hoje, Senhor, e seja o Seu nome exaltado. Porque não há outro digno, não há outro Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Amém. Glória a Deus. Então, João 19, 28 a 30 fala assim, ó, depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e que para as Escrituras se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Depois eu quero ler de novo, eu quero ler com vocês lá em Hebreus 9, 12, diz assim, ó. Não por meio de sangues de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou num lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Amém? Está consumado, querido. Aquele que teve um encontro com Cristo, como nós cantamos aqui, né? Dá-me de beber, quando essa mulher teve um encontro com Cristo. Ele e que aqueles que creem no nome dele, está consumado, querido. A sua vida está nele, não tem outro caminho. Não tem outra forma de viver. A gente às vezes pode tentar viver de outra forma, mas não adianta. O final vai ser aos pés dele. Está consumado. Se você for a palavra, né, o significado de consumado significa assim, ó, algo que já está concluído, acabado, realizado, completo ou perfeito. Está consumado. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não olha as minhas debilidades, as minhas fraquezas, os meus erros. Ele olha se você está nele. Ele olha o sangue de Jesus. Ele olha Cristo. Por isso a graça e a misericórdia se renovam cada manhã. Mas é tão interessante porque na palavra dele ele nos deixa tantos
versículos que nos ensina, né, que o fato dele ter feito por mim e por você, o fato de estar consumado, o fato de você estar com a vida nele, não tem como você viver da mesma forma. É impossível você que teve um encontro com essa graça, teve um encontro com esse amor que nos consome, nos constrange, agir do mesmo jeito, caminhar da mesma forma, andar nos mesmos caminhos, por caminhos errantes. Não. A parábola do filho pródigo fala isso, né? Todos aqui eu creio que conheço. O filho pede a herança e vai lá embora e faz tudo que quer com ela. Até ficar no estágio mais, né, miserável. E quando ele volta, o que ele encontra? Um pai que fala: você foi lá e fez tudo errado. Quem mandou você gastar toda a sua herança? Bem feito que você comeu com os porcos. Ou o pai fala o quê? Gente, vamos fazer uma festa. Rápido, traz uma roupa nova para o meu filho. Põe uma aliança no dedo. Porque está consumado. Agora, como eu e você queremos viver nesse tempo, até um dia estarmos eternamente com Ele? Dessa forma? Indo lá, voltando aqui? Não. Tem vários textos que falam sobre isso, né? Eu escrevi algumas coisas aqui. Vou tentar correr. Porque eu coloquei tanto texto que eu falei: Rodrigo, pode deixar que eu acho que eu não vou ler tudo, não. Porque você só tem acesso a Deus, só tem acesso a Ele, só tem acesso à vida eterna pelo sacrifício em Cristo. Não mais nada. Foi pelo sacrifício que Ele fez que você tem acesso a Deus. Foi por esse sacrifício, por essa morte, por esse sangue que foi derramado, que hoje eu e você podemos estar aqui adorando a Ele. É tão gostoso, né, quando a gente está aqui nesse momento do louvor, que não dá vontade de parar, né? Você só tem isso, você só sente isso, você só diz que o ama porque foi consumado. Porque Ele cumpriu aquilo que estava estabelecido. Então, às vezes, mas eu não estou pronto ainda para caminhar com o Senhor. Mas eu ainda estou preso a isso aqui. Mas... Não, queridos, Ele morreu por mim, por você, para que você viva aquilo que Ele já preparou para você. Não tem um sacrifício que você possa fazer para alcançar algo, já foi alcançado por Ele. Mas é impossível aquele que entende e reconhece aquilo que Ele fez, viver da mesma forma. É impossível. Né? Para onde nós iremos, se só Ele tem a vida eterna? As palavras de vida eterna. Não existe outro caminho, não há nada que possamos fazer, nada que vai ter uma representatividade daquilo que Ele já fez por nós. Não há sacrifício, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Não. Às vezes a gente confunde, né, a salvação com a santificação, né? O pastor fala muito sobre isso aqui, né? Você é salvo por Ele, pelo que Ele fez. Mas Ele nos santifica a cada dia, porque é impossível andar com Ele sem você andar como Ele quer que você ande. Você consegue entender isso? É um processo que Ele vai fazendo na nossa vida. Somos salvos por sua graça, o que Ele fez para que hoje pudéssemos viver de acordo com aquilo que Ele quer. Isso é o processo da santificação. Isso é a nova vida em Cristo. Que é tão falado, a gente ministra tanto, bate tanto na tecla em relação a isso. Vamos ler lá, em 1 Pedro, no capítulo 1, agora a gente vai ler um textão, que diz assim, ó. Vai lendo aí que eu vou ler aqui, tá bom? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem moldar pelos seus desejos de antes, quando viviam na ignorância.
Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês, estão em Deus. Agora que vocês purificam a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês não foram regenerados de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém? Resumão, né, do que eu estou falando aqui. Você foi alcançado para viver aquilo que Ele tem para você. Você foi, sabe, é algo que acontece de dentro para fora. Não sei quantos viram aquele filme Inside Out, aqui, que teve um novo aí. É interessante, né, que você vê as coisas que ficam tentando te tirar daquilo que você tem que viver. É de dentro para fora, é algo que você entende quem você é hoje em Cristo Jesus. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus hoje, a gente não vai querer viver a vida do filho pródigo. Quando a gente entende que somos filhos amados, que Ele quer sim fazer algo na sua vida, que Ele quer sim libertar você, que Ele quer sim curar você, que Ele quer sim que você viva a vida que Ele já escreveu para você, você não vai ficar querendo viver nessa velha vida. Não pode. É Ele que gera isso em nós. É Ele mesmo que gera isso em nós. A Bíblia fala que ninguém busca Deus. Ninguém pode glorificar a Deus se não for pelo Espírito dele em nós. Então, se você declara que você ama ao Senhor, se você declara que você cantou aqui, tudo que você ministrou e cantou é verdade, você vai viver aquilo que o Jeff falou aqui, ó, guardando a palavra dele no seu coração para não pecar contra ele. É impossível a gente viver a vida que Ele tem para nós se a gente está querendo viver a nossa própria vida. Eu pareço repetitiva, né? Toda vez que eu prego eu falo a mesma coisa nesse sentido, né? Mas não tem como a gente viver. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 e 19, é o meu favorito. Eu coloquei esse, Rodrigo? Não, só Jesus na minha vida, tá vendo? Mas eu vou ler então. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. É vivendo para Ele de acordo com a palavra dEle. Se você quiser viver do seu jeito, pastor, é muito chato ficar vivendo só aquilo que, né? É muito, tá bom, é muito fácil isso, né? Não, querido, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente continua sendo aperfeiçoado, a gente continua aprendendo, mas é uma caminhada de aperfeiçoamento. Aquilo que eu já sei que eu não, por que eu vou fazer? Quando você está na ignorância, né? Quando você não conhece, não sabe, e é tão lindo, porque você sabe quando você... errei. Se você tem esse sentimento, querido, Ele está em você. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente faz mesmo, erra mesmo. O pastor cansa de falar aqui, né? Ele adora me expor aqui, né? Que eu estava perdidinha, né? Quando eu conheci ele. Estava perdidinha e falei mesmo. Falava, como é que você está? Estou presa. E aí? Sabia que não era legal, sabe o que eu estava fazendo? Mas continuava fazendo. Sem nenhum, sabe, assim, tipo... Você tem aqueles princípios morais, né? Que aí você fala assim, não é bom isso, né? Mas
Estou vivendo, é isso que eu estou vivendo. Mas aí um momento que o Espírito Santo vem e entra em nós, e aí você tenta fazer isso, ou você faz isso porque ainda você está fraco ou debilitado, né? E você fica, não devia ter feito isso. Ele está em você. E ele vai o quê? Completar a obra que ele começou, porque ele é fiel. Está consumado. Amém? Então você precisa entender isso, nós precisamos entender isso. Lá em Colossenses, estou correndo, né? Mas é porque eu queria ler os textos, assim, para a gente. Olha que interessante, a gente vai ler Colossenses 2. Depois eu coloquei Colossenses 3, coloquei, tá bom. Diz assim, ó. 2, do 20 ao 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que, como ainda pertencessem ao mundo, vocês submetem as regras assim, ó, não manuseiem, não provem, não toquem. Todas essas coisas estão destinadas para perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Tais mandamentos têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e austeridade com o corpo, mas não têm valor nenhum para refrear os impulsos da carne. Olha que interessante. O Espírito Santo habita em você, você não vai receber uma listinha do pastor ou do líder do Life Group, assim, ó, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode, isso aqui você pode, isso aqui você não pode. Você não vai receber essa lista. Mas aqui está escrito tudo aquilo que agrada o coração de Deus. Aqui está escrito tudo aquilo que agrada e tudo aquilo que desagrada. E aí o próprio Espírito em você vai te ensinar e vai te guiar a toda a verdade. O que a gente precisa fazer? Se submeter a isso. Porque a gente pode saber todas as regras. Mas se a gente não põe em prática todas as regras... Você pode fazer lá a prática... Vou dar um exemplo aqui. Pode fazer a aula de trânsito lá para dirigir, né? Você tem que aprender, ler, decora tudo. Vai lá, pode passar até no teste. Mas na hora de dirigir vai ser uma bênção na vida das pessoas. Como diz meu marido, né? Tem um monte abençoado, olhado. Não é por você saber, não é por você, sabe, alguém te impor algo. É a vida dele em você que vai fazer isso. E a vida dele só começa a ser viva em nós se a gente amar, se a gente entender aquilo, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede da palavra dele. A gente canta isso, né? Mas a gente precisa viver isso. Tem um texto lá no Antigo Testamento, em Salmo 51, dos versículos 16 e 17, diz assim, ó. Não tens prazer em sacrifício, senão eu os traria. Nem te agrada holocaustos, né? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Amém? Isso sempre esteve, sempre vai estar no coração de Deus. Né? A questão de você não é regra. Se fosse, os sacrifícios de holocausto tinham sido suficientes, não foram. As leis teriam sido suficientes, não foram. Precisou vir um santo, puro, sem mácula, para derramar o sangue dele, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a isso. Para que eu e você hoje pudéssemos ter acesso a essa graça que nos dá liberdade em adorar ele. A essa graça que nos dá liberdade em caminhar com ele. Aí, olha só, se a gente continuar, eu não coloquei lendo todo o capítulo, né? Deu vontade de ler todo o capítulo de Colossenses, deu vontade de ler tudo, né? A Seguida falou, eu amo as cartas de Paulo, né? Diz assim, ó, Colossenses 3, do 1 ao 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto, onde Cristo está.
assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Amém? A sua vida está escondida em Deus, querido. Lá em Romanos 8 fala que nada pode se separar do amor de Deus, não é a morte, nada te separa do amor dele. Mas você precisa se dedicar e pensar nas coisas do alto. Tem um texto enorme, eu não vou ler esse não, Rodrigo, de verdade. Lá em 1 João, depois anota aí, se você estiver anotando, lê lá, 1 João capítulo 2, aí você lê do 1 ao 17. Não vou ler aqui agora não, porque tem mais alguns outros que eu queria ler. Mas todos aqueles que conhecem a Ele querem andar como Ele andou, tendo uma vida separada, entendendo que não é o nosso esforço que vai gerar algum resultado, mas quando nos rendemos de coração quebrantado, Ele faz em nós. Todos somos falhos, eu escrevi aqui, né? Mas o perfeito habita em você. Aquilo que é perfeito habita em mim e em você. E nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Até que um dia seremos perfeitos. Quando estivermos diante dele. Mas enquanto isso, o fato dessa graça maravilhosa de Deus, o fato de você ter sido consumado, de você ter o perdão dele. Paulo fala assim, lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Porque, né, senão pode parecer, pastora, então tá bom, foi consumado, então glória a Deus, vou viver minha vida e foi consumado. Eu volto lá e peço perdão a Ele. A Bíblia fala que nós temos um advogado diante de Deus, sim ou não? Temos. Mas você vai querer viver essa vida? Por causa da graça, eu vou viver pecando? A gente vai perder tempo, gente. Foi consumado, você é dele. Você quer só ir para o céu quando você estiver, de repente, lá morrendo, igual o ladrão da cruz? Não viveu nada da plenitude que ele tem aqui para você? Ele tem coisas tremendas para nos entregar. Mas é igual com o filho, né? A gente só entrega quando está pronto, né? Eu quero dirigir com 7 anos, né? Os meninos lá, né? Os nossos de 7, 8 já... o carro que eu quero ter já. Olha só, 8 anos de idade. Quando eu crescer, eu vou ter o carro. Imagina a gente dar um carro, né? Para o pequeno. Não tem como. Mas vai chegar o dia que ele vai poder ter, né? Quando ele estiver preparado, apto. Então, às vezes, a gente deixa de viver coisas tremendas com Deus porque a gente está querendo viver uma vida como menino. E Deus não quer isso para nós. A palavra de Deus fala, né, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. É isso que vai fazer você crescer em graça, em conhecimento, em maturidade. Não é o tempo que você tem de evangelho. Pode ter 25 anos, não nasci num lar cristão. Mas se você não põe em prática, você não vai experimentar de nada daquilo que ele tem para você. Mesmo que você seja dele. Então a gente precisa entender isso. Aí lá em Romanos, vocês vão continuar, eu pulei lá para o 11. Do 11 ao 14 diz assim, Assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha que coisa linda, se você ler ao contrário, né? Você está debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas então, por isso, né? Os membros de vocês, a sua vida, o seu corpo, precisa ser como instrumentos de justiça.
Dá para entender isso? Assim, só eu que me maravilho com isso. A graça dele te alcançou para que você seja um instrumento vivo na mão dele. Você possa ser usado por ele. Você, sabe, não se permita mais viver de acordo com os desejos da sua vontade, da sua carne, das suas emoções. Não, mas vivam de acordo com a vontade dele. E a vontade dele está aqui na palavra dele. E a gente vai poder entender. Porque, queridos, esse é o evangelho que foi anunciado e segue sendo anunciado até hoje. Pedro falou para aquele homem, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Levanta e anda. Logo em seguida, Pedro pregou. E o que Pedro fala? Arrependei-vos. A gente quer viver, né? A gente quer ver milagre, a gente quer ver cura, mas a gente quer se arrepender. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem. Arrependam-se, convertam. Conversão é isso, ó. Não tem, né? Quando vai mudar o caminho, você está numa pista, tem um U-turn, assim, de você ir para a direção de Deus. Então a gente precisa entender isso, é uma mudança de vida. Nós somos salvos não por nossas obras, mas as nossas obras, as nossas vidas mostram que somos salvos. As nossas vidas mostram o amor que você foi alcançado. Está consumado. Aquele que começou é fiel e justo para completar. Mas podemos ficar como meninos por muito tempo. Você quer ficar como menino? Eu não quero ficar como menino. Eu creio que Deus, como o pastor falou aqui, como a gente tem falado, quer levar a igreja dele, a igreja do Senhor. Não estou falando Obi, não. A igreja do Senhor. Ele quer que a igreja dele cresça, porque os dias vão ficar cada vez pior. Os dias são maus. Você precisa estar nele. Porque vai chegar um tempo, querido, onde vão querer falar para você, para nós, assim, não vai poder mais ler, não. O que você vai fazer? Tá bom, então tá, toma aqui, eu não vou ler mais, não. Vou negar minha fé. Vão chegar os tempos difíceis, então precisamos estar nele. É tempo de crescer. Eu creio que Deus está esperando uma igreja forte, madura, para alcançar tantas vidas que ainda precisam do favor dele. Amém? Eu já estou acabando. Se os músicos quiserem subir, só tem mais 2 versículos. Está consumado. A palavra de Deus diz lá em Isaías que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. Está consumado. Ele não quer que você viva uma vida de... Uma vez eu ouvi uma frase, né, que dizia que o evangelho tem crescido, né, como um grande oceano. A gente vê o evangelho crescendo, crescendo, crescendo. Mas a profundidade de uma piscina. Rasas. Deus quer levar você a águas profundas. Deus quer levar a igreja dele, sabe? Uma vez eu vi uma mensagem que era assim, ó, se eu molhar o pé aqui, ó, tem uma piscina, imagina que aqui tem uma piscina, tá? Eu molhei meu pé. Se eu chegar perto do Samuel, eu vou molhar o Samuel só com o pezinho molhado. Aí se eu entrar na piscina até aqui a cintura e chegar perto da Hélida, eu vou molhar a Hélida? Não vou molhar. Mas se eu mergulhar e chegar a encostar perto da Hélida, eu vou molhar a Hélida. Então nós precisamos viver isso, mergulhar na presença de Deus. Não tem mais nada que seja mais precioso, queridos. Ou você só canta que é precioso. É o bem mais precioso. Eu não sei cantar não, igual o pastor, canta aí. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Só quando a gente canta que ele é o bem mais precioso. Uma vez o Jeff falou algo na quinta-feira, que ele falou que ele lê cada palavra daquilo que está sendo cantado, para ver se aquilo é uma verdade no nosso coração. Meditar em cada palavra que você canta. Porque quando a gente está junto aqui adorando ao Senhor, cantando, é lindo, maravilhoso. Mas Ele de fato é o seu bem mais precioso? Ele de fato preenche a tua sede, sacia a sua sede? Ou você precisa ir buscar em outros lugares para você ser saciado?
A palavra dele é suficiente, querido. A vontade dele é suficiente para mim e para você. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Eu acho que eu tenho 10 também. Diz assim, ó. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, em sua rica misericórdia, por causa do grande amor, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, não por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou previamente, para que andássemos nela. Ele já preparou, está consumado, mas Ele espera que nós andemos nela. Ele preparou obras para que você ande nela. Está consumado para que vivamos a vontade dEle, possamos expressar a vida dEle através de nós. Quando você pensa estar consumado, pensa aí o que é difícil, que como o Samuel falou aqui, queres, né? Jesus falou, sim, eu quero. Ele quer você para Ele. Ele quer de repente te entregar, curar o seu coração. Ele quer curar a sua alma. Ele quer de repente curar. Ele continua, tá, gente? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura ainda. Ele continua fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Mas o que Ele mais deseja é o seu coração. Porque só com o coração contrito e quebrantado a gente vai conseguir se submeter àquilo que Ele tem deixado para nós na sua palavra. Amém? E para acabar, 2 Coríntios, não sei se eu botei esse, Rodrigo, eu tirei. 5:17 a 19 diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Meu Deus. Fico doida quando eu vejo isso. Porque eu estava morta nos meus delitos e pecados. Ele não levou conta e me entregou o ministério da reconciliação. Você consegue mensurar o que Ele quer fazer comigo e com a sua vida? Tem lugares que vocês vão que eu nunca vou conseguir ir. Tem lugares que o Mateus vai que eu nunca vou ter relacionamento com as pessoas que o Mateus tem. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para a glória dele. Ele quer usar a minha vida e a sua vida para tocar outras vidas. Amém? Vamos ficar de pé. Está consumado. O que falta para você viver o que Ele tem para você? Está consumado. O que está faltando para você poder viver no caminho que Ele já preparou para você? Você errou, falhou, tem falhado, há perdão na palavra dele. Mas Ele não quer que você viva desse jeito. Ele quer que você viva perto dele. Ele quer que você mergulhe cada vez mais. Eu tenho falado isso eu falei isso com uma pessoa esses dias. Eu creio que Deus está nos despertando a
novamente, porque às vezes a gente com a correria do dia a dia se perde em se deliciar na palavra dele. A gente se delicia em tantas coisas, né? É tão gostoso estar junto com os amigos, é tão legal ir no churrasco, é tão legal fazer, é muito legal, mas queridos, a gente se deliciar com ele é muito bom. Quando você começa a ler, e é uma coisa louca, né? Alguém já te falou assim, não tô com fome não, aí você belisca um negocinho e começa a te dar fome. Parece que a fome é despertada. Faça isso. Não tô com vontade de ler não, mas eu vou ler um versículo aqui. Aí aquele versículo te leva a outro versículo, te leva a outro versículo. E você vai ficando se deliciando na presença dele. Amém? Glória a Deus. No seu coração, se você deseja isso, sabe? Fala, Senhor, eu quero isso. Tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Eu quero, Senhor. Eu quero isso. Coloca a mão no seu coração e fala para ele, Pai, estamos aqui na sua presença, Senhor. Como já foi falado aqui, Senhor, onde tem um ou mais reunidos, o Senhor se faz presente. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, invada os corações de uma forma, Senhor, especial, ó Pai, para que eles possam viver aquilo que o Senhor tem. Pai, como a tua palavra nós lemos, Senhor, para que possamos andar nos caminhos que o Senhor já preparou para nós. Pai, o Senhor sofreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que tivéssemos vida e vida em abundância, Senhor. Abundância de alegria, abundância de liberdade no Senhor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, coloca isso no nosso coração, Senhor. Não há nada melhor, não há lugar melhor para estar a não ser na sua presença. Deus, coloca em nós fome e sede da tua palavra. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a nos deliciarmos na sua palavra, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. Tudo vai passar, Senhor, mas a tua palavra permanece, Senhor. E aqueles que estão na sua palavra permanecerão. Não há outra forma, não há outro método, Senhor, a não ser estarmos cheios da tua palavra. Senhor, é a tua palavra que vai transformar, é a tua palavra que vai nos ajudar, Senhor, nos dias difíceis. Deus, em nome de Jesus, Pai, como nós lemos aqui, usa as nossas vidas, ó Deus, como um canal, Pai, para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. E que o seu nome seja conhecido, Deus. Em nome de Jesus, Pai, seja adorado nessa manhã. Não há outro digno, como estamos cantando aqui, Senhor. Que nós possamos diminuir a cada dia, para que o Senhor cresça em nós. Que possamos diminuir a cada dia, para que o Senhor seja visto em nós, Pai. Oh Deus, quando falarmos, quando agirmos, Senhor, em nome de Jesus, as pessoas possam ver a tua presença em nós, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai. Obrigada pelo teu perdão, obrigada porque sabemos que podemos nos achegar a ti, Senhor. Louvamos o teu nome, Pai. Seja adorado, Deus, e que possamos, Senhor, sair dessas portas aqui hoje com esse anseio no nosso coração de viver nos caminhos que o Senhor já preparou para nós. Não permita, Senhor, que sejamos distraídos por as coisas desse mundo, Senhor, mas que possamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e o seu nome seja exaltado. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigada pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, não simplesmente a amar, mas como a tua palavra também nos diz, aqueles que amam obedecem os meus mandamentos. Ajuda-nos a ser praticantes vivos da sua palavra, Senhor, para que onde estivermos, Senhor, sejamos como um livro aberto. Sejamos como um livro aberto, Senhor, que as pessoas, quando a gente for falar algo, quando a gente for aconselhar, quando a gente for abraçar, eles possam ver aquilo que vive em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Só Ele, somente a Ele. Somente Ele é digno. Seja adorado nessa manhã, Pai. Obrigado, porque o Senhor um dia me resgatou, Senhor, do império das trevas, onde
estaria, Senhor, se não fosse a tua graça? Onde eu estaria se não fosse o teu amor? Louvado seja o teu nome, Jesus. Não há outro Deus, não há outro Senhor. E que possamos sim declarar, Senhor, todos os dias: o Senhor é o amado da minha alma. Nada mais importa a não ser o Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos e damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor a ti, Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Só Ele é digno.